Você sabia que existem 8 funções que não são ensinadas nem comentadas nas nossas igrejas para os seus dízimos e as suas ofertas? Então, fique até o final deste vídeo e nós teremos todas essas 8 funções comentadas nesta aula e com certeza você vai saber muito mais que os teus dízimos e ofertas são muito mais do que parecem. E também ao final deste vídeo eu vou revelar para você uma oportunidade para você crescer de maneira poderosa nas tuas finanças e na tua espiritualidade. Olá, queridos, aqui vos fala o pastor Washington Santos. E nesta masterclass, nesta aula, nós vamos falar sobre as 8 funções espirituais dos dízimos e das ofertas. Se este vídeo, se esta aula falar com você, eu peço que você se inscreva neste canal, que você deixe o seu comentário, deixe a sua curtida e compartilhe este vídeo com pessoas que estão precisando deste conteúdo. É isso aí, queridos. Então vamos lá para as nossas 8 funções espirituais dos dízimos e das ofertas. Tem muitas outras, tem algumas outras, ok? Mas hoje nós vamos falar sobre estas 8. E quem sabe a gente vem com uma parte 2 desse vídeo. Se esse vídeo aqui alcançar 50 comentários, 50 para sermos humildes, 50 comentários não, 50 likes, vamos lá. Se esse vídeo nesta semana alcançar 50 likes, na semana que vem nós viremos com a parte 2 das funções espirituais dos dízimos e das ofertas. Por isso, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos lá, sem mais delongas, abrir aqui a nossa aula para falarmos sobre as 8 funções espirituais dos dízimos e das ofertas. Meu irmão, talvez você saiba, talvez não, já falei aqui algumas vezes, mas existem na Bíblia mais de 2.300 versículos relativos a finanças. Jesus falou mais sobre finanças do que sobre o céu e o inferno. Que isso, pastor? É verdade. E por que Jesus fez isso? Simplesmente porque ele sabe que o dinheiro é a única coisa que aparece lutando com Deus no primeiro lugar do coração humano. Saiu um vídeo por aí esses dias na internet, onde se fazia uma pesquisa, né, um teste, alguma coisa assim, e se perguntou o seguinte: você prefere 5 milhões na sua conta agora ou 5 minutos com Jesus? Mas, meus senhores, a maioria preferiu 5 milhões na conta, ok? Se falasse, a pergunta fosse: você prefere Jesus ou o diabo? Claro que as pessoas falariam Jesus. Só que as pessoas não entenderam que o dinheiro é um Deus, é uma adoração, é aquela velha história, não é verdade? Que diz que o muro é do diabo. Quem está em cima do muro está servindo ao diabo. Então, essas pessoas que preferiram 5 milhões a 5 minutos com Jesus estão servindo ao dinheiro, estão servindo a Mamon e, consequentemente, estão servindo ao diabo. Ah, você está falando que a pessoa é do diabo? Não. É que a pessoa não conseguiu entender a implicação espiritual por trás de 5 milhões na conta bancária e a implicação espiritual de 5 minutos com Jesus. Então, tudo que você faz para Jesus, tudo que você faz na obra de Deus, tudo que você faz na igreja, tem uma função espiritual, tem um porquê. E hoje a gente vai explorar um pouco dessas 8 funções espirituais, dessas funções dos dízimos e ofertas na obra do Senhor. Então, a pergunta principal que esse vídeo traz para você, a reflexão principal hoje é a seguinte: o que o meu modo de ofertar revela sobre o meu coração? A maneira com a qual você oferta, a maneira com a qual você dizima, está revelando o seu coração. E é momento de reflexão para você e para todos os seus. Perfeito? Então, hoje nós temos a primeira função dos dízimos e das ofertas é o reconhecimento da soberania de Deus.
Você deve ter ouvido falar aí nas antigas aulas de moral e cívica, ou se você ler um pouco, a respeito da soberania nacional. No caso do Brasil, o Brasil está acima de tudo e de todos. Nós servimos a uma pátria celestial. A Bíblia nos chama de embaixadores do reino de Deus. Nós estamos em uma pátria estrangeira, nossa pátria é o céu, tratando dos assuntos da nossa pátria, servindo ao nosso rei em uma missão estrangeira. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Então, quando eu dizimo e oferto, eu estou confessando que eu reconheço a soberania de Deus. Eu reconheço que Deus é o verdadeiro Senhor. E tão simplesmente eu estou devolvendo a Deus, melhor dizendo, aquilo que Ele mesmo me deu. Guarde uma coisa no seu coração e na sua mente. Deus nunca vai nos pedir nada que seja fácil. Não, não vai. Por quê? Porque Deus, quando nos pedir algo fácil, ele vai automaticamente se excluir da nossa vida. O que que é isso? Se Jesus vem e nos pede algo que é muito fácil de fazer sem a presença dele, a gente não precisa dele para nada. E a verdade é que todo ser humano, na rebelião, ele desenvolveu um sentido, ok? De separação de Deus, de independência de Deus. Então a nossa carne, naturalmente, ela é inclinada à independência de Deus. Logo, se Jesus nos pedisse alguma coisa que fosse muito fácil de fazer sem a presença dele, nós não teríamos o menor contato com ele. Nós não teríamos o menor interesse em estarmos reunidos com ele. Obviamente, se ele nos pediu algo, e ele não nos pede nada fácil para que ele não esteja fora da nossa vida, afinal de contas, Lucas 1,37 diz que ele é o Deus dos impossíveis. E se ele é o Deus dos impossíveis, ele não vai nos pedir aquilo que é possível. Aquilo que é possível, muitas vezes pode vir à nossa vida como uma construção ou uma fase da construção de algo superior ou algo muito maior. A segunda coisa que eu quero te dizer é que se ele não nos pede nada que é fácil, para que ele não saia da nossa vida, uma segunda verdade também é que ele nunca nos pedirá nada que ele mesmo já não tenha nos dado. Meu irmão, eu preciso entender que tudo pertence a Deus, que ele é o Senhor e que nós somos apenas mordomos dos seus recursos. Ora, o que diz o Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O homem foi criado para adorar a Deus, para ter relacionamento com Deus, para viver em íntima comunhão com Deus. Então, tudo que o homem possui, tudo que vem à mão do homem, embora ele reconheça ou não, é direção de Deus, é dado por Deus. Deus permitiu que nós recebêssemos essas coisas. Quando dizimamos e ofertamos, é como se estivéssemos dizendo no mundo espiritual: Deus, eu reconheço a tua soberania, estou devolvendo aqui aquilo que é teu, que o Senhor mesmo me deu. Então entenda, Deus nunca vai nos dar algo que ele mesmo, melhor dizendo, Deus nunca vai nos pedir algo que ele mesmo já não tenha nos dado. E é aí que muitas pessoas se enganam. Quando falamos em mordomia bíblica, mordomia dos recursos que Deus nos dá, a gente não está falando apenas sobre dinheiro. A gente está falando sobre todos os recursos, os nossos tempos, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos. Então, todos esses recursos devem ser devolvidos para a obra do Senhor. E aí você provavelmente vai ouvir algumas pessoas falando assim: ah, esse negócio de dízimo e oferta é coisa da lei. Querido, quando você vê alguém falando sobre isso, você pode ter certeza que é a ignorância bíblica falando. Com todo amor, com todo respeito, com todo carinho. Quem fala disso
está sendo extremamente ignorante, espiritualmente ignorante, teologicamente ignorante. Por que isso? Porque a Bíblia fala sobre 7 dispensações, ok? O dízimo não é uma criação da lei. Tá bom, pastor, então me explica, por favor, quais são essas 7 dispensações bíblicas: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e igreja, ou milênio. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, inocência. O homem no jardim, até o momento em que o homem peca, come do fruto e é expulso desse momento de inocência. O homem andava nu e ele reconhece que anda nu pelo pecado que ele comete. Ele ouve a voz da serpente, ok? Ele ouve a voz. Não, mas foi a mulher. Não, os dois eram uma só carne. Essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Os dois eram uma só carne. Então o homem errou. O homem falhou. Ok? E quando o homem falha, ele sai do estado de inocência, ele é retirado, ok? Do jardim, onde ele trabalhava como uma missão de vida, como um sinal de adoração a Deus, como um símbolo do relacionamento a Deus. Cuidava do jardim, deu nome aos animais, etc. e tudo mais. E aí ele passa para o estado de consciência. Ele começa a ter a consciência do pecado, o pecado começa a ter os seus efeitos. Nós vemos que o primeiro homicídio acontece quando um irmão, por inveja da adoração do outro, mata este irmão, ok? Então, esse negócio de irmão matar irmão já é desde o início. Já é desde o tempo da rebelião do homem. Depois deste tempo, vem o governo humano, onde os homens governavam e surgiram os grandes valentes da terra, Nimrod e tantos outros, ok? Ali era o governo humano. Depois disso, Deus vê que fez tudo errado e ele, olha, eu vou acabar com o homem. Gênesis 6 fala sobre isso. Olha, o homem, ele é só maldade continuamente. Eu vou acabar com o homem. Está aqui a corrupção geral do gênero humano. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-se-lhe em seu coração. Disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Isso é uma reminiscência lá de Sodoma, quando Abraão pergunta a Deus por algumas vezes: Olha, o Senhor vai acabar, vai destruir o justo com o injusto? Se houver 50 homens justos nessa cidade, o Senhor destruiria a cidade. E Deus diz: Não, por amor desses 50 justos, eu não destruiria a cidade. E por amor de um homem que se chamava Noé, melhor dizendo, se chamava Noé, Deus não destruiu todo mundo. Por quê? Porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. O homem, um homem achou graça aos olhos do Senhor e Deus resolveu não destruí-lo. Então entenda que se apenas uma pessoa de uma família, de um bairro, de um município, de uma cidade, de uma nação, achar graça aos olhos do Senhor, o Senhor não vai destruir estas organizações sociais. Então entenda que Deus tem sim prazer em um único homem que vai estar na dispensação, que vai ser a coluna espiritual de todo um povo. Então, quando o dilúvio termina, começa aquilo que nós conhecemos como governo humano. O homem
aliás, como patriarcal, o homem começa a governar, né? Moisés, Noé e tantos outros patriarcas, né? Até que no momento em que o povo sai do Egito, 3 milhões, 2 milhões, na verdade, de almas, eles saem do Egito e Moisés sobe ao monte para ter relacionamento com Deus. Deus estabelece a dispensação da lei. Deus dá a Moisés a tábua das leis e os 613 mandamentos da lei de Deus, naquilo que nós conhecemos como um Pentateuco. Ali começa a dispensação da lei. Então você vê que aquilo que eles dizem que o dízimo era algo da lei começou lá atrás, na dispensação da consciência. O coração humano sempre quis adorar a Deus e, de alguma maneira, entendeu que a melhor maneira de adorar a Deus, uma das maneiras de adorar a Deus, melhor dizendo, era com os seus dízimos, com as suas ofertas. E quando, no capítulo 14 de Gênesis, nos versículos 18 a 20, está escrito assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Então, Abraão ali estava estabelecendo o primado, ou seja, a prática do dízimo de tudo, dos 10% como forma de adoração. Então, Abraão demonstrou que ao dar o dízimo a Melquisedeque, ele reconhecia a soberania de Deus sobre a sua vitória contra os inimigos da guerra dos 4 reis contra 5 e também dos seus bens. Esse gesto inicial de fé de Abraão, que é o nosso pai da fé, ecoa até hoje nos nossos corações. Então, a primeira função espiritual dos dízimos e das ofertas é o reconhecimento da soberania de Deus, ok? Depois a gente tem a graça, esqueci de me falar, que é a graça que a gente vive, era presente, que começou quando Jesus, na cruz do Calvário, declara Tetelestai, ou seja, Jesus viveu durante a dispensação da graça, da lei, mas ele inaugura a dispensação da graça na cruz do Calvário. E a igreja vai reinar no milênio, a partir da prisão de Satanás no abismo ao final da grande tribulação. Essa vai ser a última dispensação. Então são 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. É isso. A segunda, opa, a segunda função espiritual é a ativação da fidelidade e da aliança. Dízimos e ofertas declaram a nossa fidelidade e a nossa aliança com Deus. Entenda que quando nós dizimamos, ativamos a promessa da fidelidade de Deus. Malaquias em 3:10, embora muitos falam, não, isso aí era para os sacerdotes levíticos que estavam roubando a Deus, que não estavam dando adoração que era devida, meu irmão. Hebreus diz, amém, que as coisas passadas eram sombra das coisas que haviam de vir, ok? O Antigo Testamento exemplifica, o Novo explica. Então, quando Deus diz, olha, por tua causa repreenderei o devorador, eu vou abrir as comportas dos céus e vos darei uma bênção tal, que dali virá mais abastança, ou seja, Deus vai transbordar na tua vida. O mal, o prejuízo não vai te alcançar nos teus negócios, nas tuas empresas. Quando Deus está falando isso para os sacerdotes levíticos de Malaquias 3:10, esta promessa também nos alcança. Porque sabe qual é o grande problema, meus irmãos? As pessoas querem os benefícios do Antigo Testamento, mas não querem as obrigações. É sempre o homem determinando ou achando que pode determinar aquilo que Deus vai fazer ou deixar de fazer. Aquilo que Deus tem que fazer ou como vai fazer, o homem quer determinar. Não, então isso aqui da Bíblia eu aceito, isso aqui eu não aceito.
Paulo diz que nós devemos pregar todo o conselho de Deus. Todo conselho de Deus. Então, dízimos e ofertas representam a ativação da fidelidade da aliança. Quando você quer ser fiel a Deus, você também ministra com seus dízimos e ofertas. Quando você quer declarar que tem uma aliança com alguém, você sela com uma oferta, ok? Então é preciso resgatarmos os princípios dos dízimos e das ofertas para ativação da fidelidade e da aliança. Quando dizimamos e ofertamos, faltou ofertamos ali, ativamos a promessa da fidelidade de Deus e ele automaticamente se compromete a nos abençoar, abrindo as comportas dos céus. Ou seja, a única passagem bíblica que nós conhecemos em que Deus nos chama a fazer uma prova dele é Malaquias 3:10. Ou seja, ele vai derramar uma bênção sobre as nossas vidas que não poderemos de maneira nenhuma aquilatar. Pode ser uma bênção muito grande, pode ser uma bênção muito pequena, mas ela vai ser muito além daquilo que a gente precisa. Precisamos entender isso. De repente, a bênção de Deus é tão grande que nós não podemos contar, e muitas vezes ela é pequena o suficiente para as nossas necessidades e para abençoar a outros, que nós não podemos contar também. Muitas vezes a gente nem reconhece como bênção de Deus. Então, nós precisamos parar e entender que as chuvas de bênçãos que Deus vai derramar sobre a minha e sobre a sua vida começa com a ativação da fidelidade e da aliança. Quando Israel volta do cativeiro, e em Neemias 10, 35 e 39, a prática do dízimo é restaurada, voltando lá em Abraão, essa atitude de fé trouxe prosperidade, trouxe ordem à nação, marcando um novo tempo. Então, se você não tem dizimado ou ofertado aí na sua comunidade de fé, aí na sua igreja, ok? Eu te convido a fazer, não comigo, mas com Deus, não com o seu pastor, mas com Deus, não com a sua igreja, mas com Deus. Faz um concerto com Deus. Está entrando em um novo projeto? Faz um concerto com Deus, faz um voto com Deus, uma atitude de fé, que você vai ver que essa tua atitude de fé vai ativar fidelidade e aliança e vai, com certeza, trazer prosperidade e ordem aos teus negócios. Um novo tempo se iniciará. Hoje, por exemplo, eu fiz uma ação como esta. Eu fiz uma ação como esta, algo entre mim e Deus. Nem minha esposa sabe. Então hoje eu fiz um voto com Deus. Mas antes do voto ser feito, eu já selei aquela promessa ali. Então, precisamos entender que estas coisas vão nos abençoar e vão nos trazer fidelidade. Mas você pode, assim, ouvir a pergunta, ou talvez esteja aqui, né? Alguns estejam falando aqui, ah, pastor, mas eu dizia minha oferta pegando o meu dinheiro e dando lá cesta básica ou coisa que eu valha, meu irmão. No máximo você está fazendo uma oferta. No máximo você está fazendo uma oferta. Quem administra as coisas do templo, do local de adoração, não é você, mas o sacerdote designado por Deus para administrar o dinheiro do templo, das coisas do templo, o dinheiro da igreja. Na nossa dispensação, são os pastores e líderes. Ah, mas eles estão roubando, eles estão fazendo, estão acontecendo. Isso não nos cabe julgar. Deus vai fazer o julgamento. Deixa Deus julgar, meu irmão. Lembre-se que dízimo e oferta são questões de fé entre você e o seu Deus, não entre você e o seu pastor, não entre você e a igreja tal. É o conselho que eu te dou. Você aceita se você quiser. Mas o que eu tenho a te dizer, como testemunho pessoal, é que eu comecei a minha virada de fé, a minha caminhada de fé, há 17 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida para Jesus como Senhor e Salvador, dando dízimos e ofertas de 50 centavos, porque era tudo que eu tinha. E hoje eu tenho visto o que Deus tem feito na minha vida financeira, o que Deus tem feito na minha prosperidade. E é exatamente por isso que hoje eu continuo sendo dizimista e ofertante. Falhei. Nesses 17 anos, uma ou duas vezes, dos meus dízimos e das ofertas. E exatamente por ter sido fiel por todo esse tempo,
que Deus tem me abençoado e prosperado minha vida, muito mais do que eu imaginei, muito mais do que eu pensei. Alguns anos atrás eu não pensaria que chegaria onde estou hoje. E Deus vai me levar a lugares que eu ainda não imaginei. Porque é que Ele é aquele que faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o próprio poder dele que opera em nós. Então entenda isso. Deus tem muito mais a fazer na tua vida por meio da tua fidelidade. Amém? Isso é tão sério que hoje eu me dedico a ensinar finanças bíblicas, princípios bíblicos e espirituais poderosos sobre a sua vida e que a Bíblia nos ensina. Hoje, eu não sou pastor presidente de uma igreja, ok? Hoje, eu estou sentado no banquinho, ouvindo a palavra, adorando a Deus, com maior prazer e alegria, ok? Há pouco tempo atrás fui pastor presidente de uma igreja, hoje não sou mais. Entreguei Entreguei tudo a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Mas uma coisa que eu tenho paz é que, em momento algum, eu defraudei ao Senhor, aos irmãos, ou fui negligente. Então, isso aí eu posso colocar diante de qualquer pessoa e diante de Deus, que Ele sabe do meu coração, e Ele sabe que eu nunca enganei ninguém. Pelo contrário, eu era o maior investidor do nosso ministério. E Deus hoje tem um novo tempo para minha vida. Hoje estou sentado em um banco ouvindo a palavra e vou ficar lá até o final dos meus dias, se assim Deus o quiser, porque o pastor dessa igreja é uma bênção, é um homem de Deus, é sério. Então estou lá na posição de ovelha, embora nunca deixe de ser pastor, porque eu acho que não existe um ex-pastor. Continuarei sendo pastor, mas talvez você que não me conhece vai me conhecer cada vez menos me apresentando como pastor, porque hoje eu tenho um pastor sobre a minha vida. Amém? Vamos lá, mais o quê? Terceira função espiritual dos dízimos e ofertas, ruptura com o espírito de Mamon. Meu irmão, em Mateus capítulo 6 e 24, Jesus disse que ninguém, ele disse absolutamente ninguém, é impossível alguém servir a dois senhores. Depois, quando você tiver um tempo para acabar esse vídeo aqui, você vai na internet e procura a figura de Mamon, tá? Você procura aí a figura de Mamon e você vai ver que coisa repugnante. Se a gente entendesse que a avareza, que é igual à idolatria, faz com o coração do homem, a gente não teria tanta adoração pelo dinheiro. E o que que é adoração? O que que é idolatria, Pastor Washington? Idolatria é quando algo ocupa o primeiro lugar no seu coração. E aquele algo que ocupou o primeiro lugar no seu coração torna-se o seu Deus. Se não é o Senhor Jesus, se não é o nosso Deus que ocupar o primeiro lugar do nosso coração, é idolatria. Ídolos latréus, ou seja, adoração aos ídolos. Então, Deus nos mostra que quebrar o espírito de Mamon é por meio dos dízimos e das ofertas. Porque você vai ver muitas pessoas falando: ah, mas se eu dizimar e ofertar, eu não vou ter para pagar isso e aquilo, meu irmão. Pelo amor de Deus. Existem países que o dízimo e oferta já vem descontado no contra-cheque. E vai ver o nível de prosperidade desse país. As pessoas estão dizimando e ofertando cachaça, estão dizimando e ofertando droga, estão dizimando e ofertando no tigrinho, estão dizimando e ofertando na prostituição, estão dizimando e ofertando nos vícios e querem, né, acham que têm o direito de nos criticar por nós manifestarmos a nossa fé com liberdade. Meu irmão, eu nunca pedi um centavo emprestado a quem quer que seja para dizimar e ofertar. Porque isso também não existe. Nunca pedi. Então, como foi Deus quem me deu e quem trabalhou foi eu, do meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Não dou liberdade a ninguém para dizer o que eu devo ou deixo deixar de fazer com o meu dinheiro. Sobre isso,
Eu decido. Pode até parecer uma palavra de ignorância ou de arrogância, mas não é. Porque as pessoas estão dizimando e ofertando em porcarias e se acham autorizadas a definir no que eu vou fazer com o meu dinheiro. O dinheiro é meu. Eu não tomei de ninguém. Eu não roubei de ninguém. Então eu vou fazer do meu dinheiro o que eu quiser. E não dou liberdade para quem quer que seja definir se eu dizimo e oferta ou não. Isso aí é uma questão de cunho pessoal. É a respeito de uma adoração que eu dou a Deus. Então, eu não tenho aquele espírito, sabe, aquela mentalidade de escassez, não, se eu der, vai faltar. Não, eu só tenho esse. Não, esse aqui é meu. Ninguém pode tomar meu telefone, meu aparelho, meu dinheiro. Ei, irmão, em nome de Jesus, Deus é Deus que provê. Deus é Deus que traz libertação financeira. Deus é Deus que te liberta do espírito de mamon. Sabe? Então você vai se libertar da escravidão ao dinheiro, porque o dinheiro é um ótimo servo. Ele vai buscar o que a gente manda ele buscar, ele faz o que a gente manda ele fazer. Ó, vai lá e ajuda essa obra aqui, esse missionário aqui a fazer a obra de Deus lá. Vai lá e compra esse sapato para mim, dinheiro. Vai lá e compra esse livro para mim, dinheiro. Vai lá e compra essa comida aqui para mim. Vai lá e compra essa casa aqui para mim. Vai lá e faz isso aqui para mim. Ele é obediente, ele vai lá e faz. Porque ele é teu servo, ele é teu escravo. Então, ele está fazendo o que você está mandando ele fazer. Ok? Agora, quando você serve a ele, já era você. Você está servindo, na verdade, a Mamon e não a Deus. Isso é muito fácil de se discernir. Quando você começa a fazer conta, quando você começa a achar que vai faltar, quando você começa a encontrar desculpas para não fazer aquilo que Deus já falou ao teu coração para fazer, saiba que você está adorando a Mamon. Saiba que você ainda não é liberto da tua escravidão ao dinheiro. Saiba que você ainda é dependente material e não dependente espiritual de Deus. E foi o que aconteceu com Zaqueu em Lucas 19:8. Zaqueu era um cobrador de impostos, você sabe a história. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz a Jesus: Olha, se eu tenho estorvado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu devolvo o quintuplicado. E ainda oferto sobre essas pessoas. Então, a generosidade radical de Zaqueu, melhor dizendo, mostrou que ele havia rompido com o espírito da avareza e a restauração da sua vida e dos seus bens foi completa, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu para dormir ali e jantar com ele. Quarta função espiritual dos dízimos e das ofertas: provisão para a obra de Deus. Que maravilha! Deixa eu beber uma água aqui. Meu irmão, você vai lembrar que eu falei lá no início que nós somos embaixadores em uma terra estrangeira. E toda embaixada é sustentada pelo seu governo. Então Deus manda recursos para mim e para você, para que nós sustentemos aos ministérios a que estamos ligados. Então entenda que seus dízimos e ofertas sustentam ministérios. Nós somos a igreja e a igreja, ela é a agência de Deus na terra. Só que, embora nós não sejamos deste mundo e estejamos neste mundo, precisamos entender que Deus não vai enviar anjo para pagar aquilo que a gente tem que pagar. Se não temos um templo próprio, ele tem que ser alugado. Tem todo um sustento de um ministério. Então, isso garante que a mensagem de esperança alcance a todos sem exceção. Tem preço uma alma que se salva? Tem preço alguém que é livre dos vícios, da pornografia, do álcool, do adultério, famílias que são restauradas, pessoas que são libertas de depressão. Isso tem preço, irmãos?
Tudo isso, meu irmão, Deus está fazendo por mim e por você. Através de mim e através de você. Através dos nossos dízimos e ofertas. Então, essa quarta função da provisão para a obra de Deus é o sustento das nossas embaixadas. Então, tem o apoio aos necessitados. Meu irmão, existe um serviço social da igreja. Não é só pregar o evangelho, é também suprir necessidade. Há pessoas que estão morrendo de fome. E não é porque não querem trabalhar, é porque não estão conseguindo. Lá atrás, no início do meu ministério, do meu casamento, eu recebi um milagre de Deus no valor de R$ 500. Almoçamos, lanchamos e não saberíamos o que ia jantar, íamos jantar. Até que Deus levanta uma prima da minha esposa lá do interior de São Paulo e manda uma oferta de R$ 500. Novo de casamento sem dinheiro nenhum. E aí, e hoje, a gente pode, graças a Deus, ofertar. Eu tenho uma esposa que é liberal, como eu também sou liberal no sentido dos dízimos e das ofertas, irmãos. Ela dizime a oferta dos valores dela, eu dizime a oferta dos meus. Não tem essa, a gente está abençoando pessoas. Amém? Então, é prover ajuda aos necessitados. É a mão de Deus que se estende para quem precisa. Muitas vezes, eu e você, maravilha, estaremos fazendo uma obra que as pessoas vão ter conhecimento de quem Deus é a partir dessa obra. Missões mundiais. 1 Coríntios 9, 13 e 14 fala sobre sustentação daqueles que servem no altar. As suas ofertas impulsionam missões globais. Você talvez não possa ser um ministério, você não possa ser um missionário no estrangeiro. Você talvez não possa fazer missões na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, onde quer que seja no mundo. Mas você pode sustentar, você pode ajudar a sustentar com os teus dízimos e as ofertas. A comunidade cuidando. Então, Atos 4, 34 e 36 mostra que a igreja primitiva não tinha necessidade, tudo era de todos. Então, é cuidado para a tua comunidade de fé, é cuidado, perdão, para a sua igreja, é cuidado para o local onde Deus te colocou. Se este vídeo está abençoando a sua vida, abençoando a sua casa e abençoando a sua família, e você está aprendendo mais sobre dízimos e ofertas, clique aí no seu curtir, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e não esqueça, ao final, eu vou abrir uma oportunidade para você que quer conhecer mais a respeito de dízimos e ofertas e de finanças bíblicas, melhor dizendo. Fique nesse vídeo até o final. Quinta coisa, culto e adoração a Deus. É a quinta função espiritual dos dízimos e ofertas, é um ato de adoração. Dízimos e ofertas são uma forma de adoração prática, ok? Como eu já disse lá na frente, é colocar Deus em primeiro lugar com seus bens. Honra a Deus. Provérbios 3:9 nos exorta: honra o Senhor com os teus bens, ok? E tem um resultado para isso. Diz o texto no versículo 10 que se encherão de trigo nossos celeiros e de mosto os nossos lagares. Vai haver multiplicação nos nossos negócios. Então honre a Deus, porque a sua oferta é uma expressão de amor e gratidão. Coração generoso. Adoração financeira é ter um coração generoso, é dar com alegria, entendendo que Deus ama aquele que dá com alegria, ok? Então, se você dá os teus dízimos e ofertas, devolve, melhor dizendo, os seus dízimos e ofertas, Deus está amando esse ato que você está falando. E eu quero dizer a você que isso não fala a respeito da quantidade. Falei para você lá no início que iniciei minha vida ofertando e dizimando 50 centavos. Às vezes você pode pensar assim: ah, é tão pouquinho, não vai fazer diferença para Deus. Deus é dono de tudo, meu irmão. Deus não está olhando para o valor que está na tua mão. Até porque eu sempre disse e sempre digo que antes de Deus olhar para a tua mão, ele olha para o teu coração. E a prova bíblica disso encontra-se em Marcos 12, 41 a 44. O que estava acontecendo aqui?
Jesus estava observando como as pessoas ofertavam e dizimavam. Ou seja, Jesus sabe ver como você oferta e como você dizima. Dele você não consegue se esconder. Então ele estava vendo que alguns dos fariseus, que eram os religiosos da época, eles davam grandes somas, bolos de dinheiro, e faziam questão de dar aqueles bolos de dinheiro na frente de todo mundo, para todo mundo ver como eles estavam ofertando pesado, aquela coisa toda. E uma viúva pega duas moedinhas de todo o seu sustento e coloca no gasofilácio. O que eram duas moedas em comparação a bolos de dinheiro que eram colocados nas ofertas ali? Segundo o homem, nada. Mas uma coisa é verdade. Segundo Deus e na função espiritual, Jesus fala para os seus discípulos: olha, ela ofertou mais do que todos eles. E eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Ele disse: ela ofertou mais do que todos eles. Por quê? Ela deu tudo que ela tinha e eles deram o que sobrava. Então Deus está olhando para o seu coração, para a qualidade da sua adoração, do seu dízimo, da sua oferta, mais do que para a sua mão. Ok? Para Deus, muitas vezes, R$ 150, que é o dízimo de um salário mínimo, 10 ou R$ 20 de uma oferta, tem muito mais peso do que R$ 1 milhão na mão de quem deu esse dinheiro, como sobra, como o resto que não honrou a Deus no primeiro lugar. Porque cada um tem uma forma de ganho, meu irmão. O dízimo é democrático, é 10% do que você tem, do que você ganha. Então, se você ganha mais ou menos, pouco importa, ok? Então, duas moedas representou mais espiritualmente do que bolos de dinheiro que os fariseus colocavam. Então, Jesus elogia a fé daquela viúva não pela quantia que ela estava ofertando, mas pela entrega do coração daquela mulher. Então, a verdade é que Deus, antes de olhar para a sua mão, ele olha para a sua mão também, olha, mas ele olha primeiro para o teu coração. E é no teu coração que vai ser determinado qual é a maior oferta. Não nas suas mãos, não naquilo que é visível, mas no que Jesus está vendo. Sexto, semeadura para uma colheita. Aqui a lei da semeadura, aqui é maravilha. Meu irmão, a lei da semeadura, ela funciona para todos. Ela é lei, ela é princípio. Princípio funciona em qualquer lugar, lei funciona em qualquer lugar dentro de uma nação. E nós temos uma constituição do reino. Esse livro aqui chamado Bíblia Sagrada. Essa é a nossa constituição. Então, as leis que aqui estão escritas, elas valem em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Eu sei que querem relativizar esta palavra, querem descredibilizar esta palavra, mas ela é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Sola gratia, sola fide, soli deu glória, solos Christus. Ô, meu irmão, entenda isso aqui, que esta palavra é a nossa constituição e ela está completa, ela está fechada, o cânon está fechado e ele não pode ser alterado, ninguém pode alterar o que está escrito, ok? Então, como na agricultura, a vida espiritual e financeira, a semeadura precede a colheita. E repara, em uma pequena semente, lembra daqueles 50 centavos lá que eu falei? Nessa pequena semente de 50 centavos, estava tudo que eu receberia hoje e que eu vou continuar recebendo. Eu fiz ofertas que talvez eu mesmo não desfrute delas, mas o meu neto Afonso, Afonso Miguel, Dom Afonso Miguel, meu netinho, 6 meses, o Washington já é avô, ok? O filho do Afonso, o neto do Afonso, eles é quem vão desfrutar, ok? Até porque o que eu estou fazendo hoje não tem muito a ver comigo, tem mais a ver com quem vem depois. Com pessoas que talvez eu não conheça, meu trineto, meu tataraneto, sei lá. Isso está na mão de Deus, está no governo de Deus, não está no meu. Então, eu estou semeando para uma colheita que virá.
Aqueles 50 centavos lá foram uma semente que gerou uma floresta inteira. Então eu tenho que plantar com fé. Eu tenho que semear generosamente, porque quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Essa é a grande verdade. Então, ao plantar com fé, eu estou preparando a colheita abundante que virá. É isso que nós precisamos entender. Esse sexto princípio fala sobre isso. Aquilo que você faz acontecer na vida dos outros, Deus vai fazer acontecer na tua vida. Ok? Então, segundo os Coríntios 9:6 fala, ensina sobre semear generosamente. Chuva de provisão. Deus é fiel para multiplicar semente, meu irmão, entenda. Em uma pequena semente está o potencial de gerar uma floresta. Deus vai prover para as suas necessidades, Deus vai prover para a sua obra, Deus vai prover para você abençoar pessoas. Entenda isso, porque Deus nunca te dá algo de acordo com a tua semeadura, ele sempre te entrega multiplicado, ele sempre te entrega mais, ele sempre te dá para transbordar na vida dos outros. E é o que eu falo sobre prosperidade. Hã? Prosperidade é crescimento exponencial para abençoar a sua vida e a dos outros. Eclesiastes 5,19 diz que prosperidade é dom de Deus. Ali em Eclesiastes 5,19 estão as 4 leis de ouro das finanças bíblicas. Quais são? Fazer dinheiro, investir, doar e gozar do fruto do teu trabalho. 4 leis de ouro. Tudo deriva disso aqui. E a primeira delas sempre vai ser fazer dinheiro. A segunda vai doar onde entram os dízimos e as ofertas. A terceira é investir. E a quarta é gozar do fruto do teu trabalho. Deus permite tudo isso para você, porque tem pessoas que ganham, fazem muito dinheiro, mas não conseguem desfrutar daquilo que têm. Então, uma vida financeira saudável, uma riqueza saudável, te dá tudo isso, permitindo você também queimar um pouco de dinheiro, gastar um pouco de dinheiro, ter os seus prazeres, desde que sejam lícitos e dentro da palavra, comprar teus livros. Hã? É isso aí, meu irmão. Colheita abundante. Essa passagem do profeta Elias e a viúva de Sarepta é engraçado porque Deus brinca com as palavras, né? Deus brinca com aquilo que ele fala na sua palavra. É, eu acho que Deus tem um ótimo senso de humor, aliás, tem sim. Deus pega um profeta em um tempo de seca, um cara procurado em todas as nações. Bota esse cara na capital do reino do pai da mulher que procurava a esse profeta. Aí Deus manda ele ser sustentado por uma viúva. Poderia, Deus poderia mandar que ele fosse sustentado por uma rica comerciante, né? Uma comerciante rica, poderosa. Hã? Ok? Porque às vezes Deus faz. Deus não fez isso com Lídia, vendedora de púrpura, lá em Filipos, que colocou a igreja na sua casa e sustentou a igreja ali. O pessoal foi orar na praia e Lídia estava lá, uma rica comerciante, vendedora de púrpura, aquela coisa toda, mulher rica, comerciante. Aí, não, fica aqui e tal. Deus usou uma mulher rica para sustentar a igreja, mas nesse caso aqui de Elias, não foi assim. O que que Deus fez? Ah, vai lá para a viúva, uma viúva pobre, ela vai te sustentar. Chega lá, a mulher está catando os últimos gravetos para fazer a última comida dela para morrer com o filho dela. Aí Elias está lá no poço e fala assim: "Ei, me dá um pouco d'água." Não tinha água, né? Elias, marrentão, carioca, aí me dá um pouco d'água aí. Tá, água tem, toma aí água aí. Agora me dá o que comer. Não, não tem não, cara. Só tenho aqui alguns gravetos, um pouquinho de farinha lá na vasilha para comer eu, meu filho e vamos morrer. Que é a última coisa que a gente tem. Elias libera a palavra e diz: não temas, porque a farinha da panela não acabará, e nem o azeite da botija faltará, até que Deus
faça vir chuva sobre a terra. O que que aquela mulher faz? Recebe aquela palavra. Quando ela recebe aquela palavra, eu repito aquilo que eu falei lá no início. Para você selar aliança e fidelidade, para você selar uma palavra, você tem que fazer uma oferta. Que a mulher foi lá, fez o bolo e trouxe primeiro para o profeta. Se fosse hoje em dia, cão guloso, mentiroso, ladrão, safado, pilantra, extorquindo uma pobre velhinha, uma viúva. Mas era a direção de Deus, irmão. Era a direção de Deus. E ali, o que que aconteceu? Aquilo que Elias profetizou. Comeu ele e ela, o seu filho, por muitos dias. Então, sempre que você semear no espírito, do espírito você vai colher a vida eterna. É o que diz Gálatas, ok? Mas se você semear na carne, você vai colher corrupção. Então, quando aquela mulher semeia na vida do profeta que libera uma palavra sobre a vida dela, com certeza, o milagre aconteceu. Maravilha? Sétimo princípio. Cadê? Testemunho de fé e quebra de espírito de avareza. É a fé em ação. Dízimo revela a nossa confiança em Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Libertação da avareza. Aqueles que dão generosamente vê suas posses aumentar. O espírito da avareza é quebrado pela generosidade. Olha aí o exemplo de Barnabé. Vendeu sua posse e colocou na igreja, colocou aos pés dos apóstolos. Ok? A fé de Barnabé, a generosidade de Barnabé foi um testemunho poderoso da sua fé e do seu desapego. Mais o que? Um coração generoso. A prática da generosidade ativa a vida de abundância e bênçãos em todas as áreas. Tá aqui, ó, Marcos 10. Eu gosto muito desse texto, porque fala de todas as áreas da nossa vida. Olha que coisa linda, meu irmão. Marcos, capítulo 10, de 28 a 30. Cadê? Quando o jovem rico vai a Jesus, e Jesus dá toda aquela palavra e diz a ele: Olha, vende tudo quanto você tem, dá para os pobres e me segue. Irmão, se esse jovem faz isso, ele ia multiplicar em muito as suas posses. Mas para ele receber, ele primeiro teria que dar. Você acha que é por acaso que Warren Buffett, Bill Gates e tantos outros bilionários do mundo assinaram um acordo chamado Giving Pledge, ou seja, um acordo de doação? Eles acordaram que vão doar a sua herança, toda a sua fortuna até o final da vida ou logo depois da sua morte. Porque eles sabem esse princípio aqui, que quem semeia muito vai colher muito. Então, quando eles fizeram isso, automaticamente eles entenderam que eles vão colher muito mais do que eles estão doando. Agora, tu imagina a fortuna do Bill Gates, do Warren Buffett multiplicada, irmãos. Imagina. E não é para eles. O Warren Buffett mora na mesma casa desde os anos 50. O cara almoça McDonald's e Coca-Cola todo dia, com 80 e tantos anos. Hã? Então, eles entenderam que o dinheiro não é um fim em si. O dinheiro, na verdade, é um instrumento que Deus te dá. Ok? Meu irmão, se essa aula está falando contigo, dá o teu like aí, dá o teu coração, porque Deus está falando poderosamente aqui. Amém? Olha aí, ó. Então, quando aqui em Marcos 10, Jesus está falando com aquele jovem rico, ele recusa. Aí Pedrão começa a questionar, né? Questionador como só. E você deve agradecer a Deus pelos questionadores da sua vida, porque eles te fazem crescer. Eles te fazem crescer. Pedrão diz assim, em Marcos 10:28. E Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Versículo 29, Jesus começa a responder. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos,
ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casa, irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Olha que negócio poderoso. Jesus fala sobre os interesses do homem. E aqui, quando ele fala sobre campos, lembrando que esta era uma sociedade agrícola, agrária, ok? Campos fala sobre questões trabalhistas, questões financeiras. Se você deixar isso tudo por amor de Jesus e do Evangelho, você vai receber 100 vezes mais já nesse tempo, já nessa vida. Em casa, irmãos, irmãs, mães e filhos em campos. Com perseguições, entenda. Tudo aquilo que você deixar em prol da obra do Evangelho, você vai receber 100 vezes mais. Mas esse 100 vezes mais não é aquilatado financeiramente. Muitas vezes você vai receber socorro, provisão, proteção, ok? Sua família não vai ser tocada, mas isso aí vai gerar perseguição. Então é como se Jesus estivesse dizendo: olha, você vai ser perseguido por dizimar e ofertar, por dar a Deus as primícias, mas ninguém vai tocar no que é teu. Ninguém vai tocar nos teus campos, ninguém vai tocar na tua empresa, ninguém vai tocar na tua família. Esses mistérios da palavra, tu tem que estar ligado com Jesus para saber, tem que estar ligado com o Espírito Santo para saber. E no futuro a vida eterna, por quê? Porque tu cumpriu uma obra por meio das tuas finanças. Então, um coração generoso, a prática da generosidade transforma, ela ativa uma vida de abundância e bênçãos em todas as áreas da sua vida. Mas o que? Oito, a oitava e última função espiritual dos dízimos e das ofertas é transformação espiritual e financeira. Ok? Fique aí mais um pouco, já estamos terminando, vamos orar daqui a pouquinho. E eu quero ainda falar sobre uma oportunidade para você. Liberando a transformação, Lucas 6:38 nos ensina: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante vos darão no seu regaço. Porque com a mesma medida que você medir as pessoas, te medirão também. Então, a generosidade libera transformação nos nossos corações e nas nossas finanças. Ela libera portas abertas. As ofertas de Cornélio e as suas orações foram lembradas por Deus, ok? E isso abriu portas espirituais para sua família e nação. E por fim, a vida abundante. Então, a prática dos dízimos e ofertas não deve ser um peso, mas um caminho para uma vida abundante. A fidelidade gera uma colheita sem medida. Você sabe me dizer quantos frutos existem em uma única semente? Você consegue medir? Você consegue aquilatar isso? Se você conseguir, me diga. Porque ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Ok? Então, a minha oração é que cada um de vocês seja desafiado nesta noite de segunda-feira, dia 9, é isso? 9 de junho de 2025. Que a sua oferta, o seu dízimo revele a sua fé. O que Deus tem falado ao seu coração. O que Deus falou no seu coração hoje. Deixa aí nos comentários tudo aquilo que Deus falou ao teu coração. E lembre-se, a generosidade é um ato de amor e confiança. Curva a sua fronte, vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, por essa instrução dos oito, das 8 funções espirituais dos dízimos e das ofertas. Que os meus irmãos que tomaram contato com esta palavra tenham um coração tocado pelo seu Espírito Santo. Que eles entendam a necessidade de estar ligados à videira verdadeira, também na área das finanças bíblicas. Senhor, multiplica a cada um a 30, 60, 90, 100 vezes mais.
segundo a sua semeadura e segundo a fé de cada um. Nós consagramos esses dízimos e essas ofertas nas tuas santas e poderosas mãos. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Agora eu quero falar com você rapidinho, por mais uns 2 ou 3 minutos, a respeito da oportunidade que eu tenho para você. No último dia 7, nós realizamos aqui online a imersão Destrave Sua Vida Financeira. Ficamos por 3 horas ali, trabalhando e tratando de assuntos atinentes às finanças bíblicas, ao que Deus deseja para você nas suas finanças, ao que Deus quer fazer. E foi uma bênção. Tivemos pessoas despertadas para a importância dos dízimos, das ofertas, das finanças bíblicas, né? Então, essa imersão, ela fala sobre como organizar as suas finanças. Eu sempre digo e vou continuar dizendo, as pessoas não precisam de mais dinheiro, elas precisam de mais organização. 78% das famílias brasileiras estão endividadas. 3 a cada 4 brasileiros estão endividados. E muito disso é por desorganização. Ok? Então, nessa imersão, nós falamos sobre organização financeira, nós falamos sobre vitória sobre as dívidas. É mais fácil vencer as suas dívidas do que você pensa. E você vê muito cristão enrolado com agiota, com banco, com o nome todo sujo. Por quê? Porque faltou organização, porque faltou conscientização sobre a dívida. E no final, nós também colocamos aí a oportunidade, perfeito, de as pessoas saírem com uma nova fonte de renda. As pessoas vão ter aí a oportunidade de fazer uma renda extra juntamente conosco para aqueles que se inscreverem na nossa imersão. Mas para isso, nós precisamos fazer um investimento mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Ok? Eu vou revelar o preço já já. Mas além da imersão de 2 horas, fizemos 3 horas, mas dessa vez nós vamos fazer sobre 2 horas. Tá? Essa aula vai ficar gravada, a pessoa vai ter acesso a essa aula, ok? Ela vai ter uma sessão de tirar dúvidas exclusiva. Ela vai poder tirar as suas dúvidas, ok? E ela vai estar em um grupo de participantes desta imersão. Ou seja, ela vai estar ali numa comunidade onde ela vai poder receber direcionamento para a sua vida e para as suas finanças. Também uma planilha financeira para que ela possa fazer ali os seus ajustes e as suas contas ali e seguir aquela planilha financeira, aquela planilha eletrônica. Pastor, mas qual é o investimento disso? Bem, se eu fosse cobrar essa aula gravada, essa sessão exclusiva, esse grupo de participantes e essa planilha financeira, eu poderia te cobrar facilmente R$ 197. R$ 197. Mas eu vou te cobrar hoje, você não vai pagar nem metade, você vai pagar 5% desse valor. Você hoje vai pagar R$ 20. Irmãos, repito, eu tenho visto muita gente envolvida com agiota. Chegou a mim pessoas, eu devo 200 mil, eu devo 25 mil, eu devo isso, eu devo aquilo. Pessoas envolvidas com agiotas, ok? Que não tiveram orientação e por isso devem muito dinheiro hoje. E aí a gente sabe que aquilo que é de graça não é valorizado, infelizmente, pela maioria. Então, para separar, né, quem quer realmente de quem não quer, a gente cobra essa taxa mínima de R$ 20. Posteriormente, eu vou botar essa imersão para vender nas plataformas digitais. Eu vou cobrar ali por volta de 37, R$ 47. Vai ser esse o preço. Por hora, nesse início, estamos cobrando apenas R$ 20. Se R$ 20 é muito pouco ou é muito dinheiro para você vencer nas suas finanças, talvez você deva manter aí, tá? A sua vida como está e não tem nenhum problema com isso, a escolha é pessoal. Mas eu entendo que é um valor irrisório face ao que você vai receber e face a
oportunidade que você vai receber de fazer uma renda extra. Eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários deste vídeo, tá? Esse link para você falar diretamente conosco e fazer a sua aplicação para esta oferta poderosa. Então, participe neste sábado agora, dia 14 de junho de 2025, às 10 horas da manhã, nós estaremos na nossa imersão. Maravilha de Deus, imersão destrave sua vida financeira. Venha conosco, vai ser uma bênção e uma transformação de vida. Agora vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez e que Ele vai fazer. Estamos exatamente com 1 hora e 5 minutos, quase 6 minutos de transmissão. E eu quero agradecer você que ficou até o final, dizendo e te informando que na semana que vem nós estaremos juntos novamente com a nossa aula, aqui todas as segundas, às 8 da noite. Um grande beijo no seu coração, fique na paz e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Nós consagramos no seu altar as nossas vidas. Receba, Senhor, da nossa oração, receba, Senhor, daquilo que nós temos a te oferecer e toque em mentes e corações que terão contato com esta palavra. Senhor, nós consagramos no teu altar todas as coisas. Muito obrigado por esta aula, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus, queridos. Até segunda-feira. Um beijo no seu coração e entre em contato conosco pelo primeiro comentário, pelo link da descrição e vamos para cima. Graça e paz. Deus abençoe.